Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje eu vou te falar os motivos que não me fazem ainda investir em fundos imobiliários do agronegócio. Porém, neste vídeo ainda eu vou também trazer para vocês 3 top fundos imobiliários do agro que se fosse hoje eu investiria. Mas eu quero que você fique até o final deste vídeo para entender os meus motivos, o porquê eu não invisto ainda em fundos imobiliários do agronegócio, tá certo? Tem notícias muito positivas, mas tem algumas notícias também que ainda estou avaliando para ver quando eu vou entrar aí, de fato, a investir nos fundos imobiliários do agronegócio, tá certo? Mas antes de mais nada, já quero pedir para você, se você gosta desse canal, se você gosta da minha pessoa, do Mestre da Riqueza, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, não custa nada, de graça e me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, você já deve saber. Hoje, para ter uma ideia, o PIB brasileiro, só o agronegócio é responsável por cerca de 26,6% do PIB brasileiro, ou seja, quase 1/4 de toda a riqueza fabricada aqui no Brasil, produzida aqui no Brasil, vem do agronegócio. E agora, dentro da Bolsa de Valores, nós já tínhamos ações do agronegócio, mas com poucas opções. Você tem aí Brasil Agro, você tem também Soja 3, enfim, nós temos pouquíssimas opções hoje de ações dentro da Bolsa de Valores. E os fundos imobiliários vieram agora para agregar esse negócio, para aproximar o agro de possíveis investidores junto à Bolsa de Valores. E cada vez mais o Brasil se torna mais e mais dependente do agronegócio. Então, esta cadeia de produtos, enfim, estes fundos imobiliários, eles podem sim chegar a uma proporção muito grande. Trago aqui para você agora um gráfico só para você entender como o Brasil vem dependendo cada vez mais do agronegócio frente às riquezas produzidas aqui no Brasil. Então olha aqui, ó, em 2016 a gente vê que 22,3% do PIB era vindo aí do agronegócio, tá certo? Mas olha aqui, 2017 nós tínhamos 20,08%, 2018 20,1%, 2019 20,5%, só que em 2020 já subiu e subiu muito forte para 26,6% e vem crescendo cada dia mais. E o ano de 2020 foi um ano crucial para a gente ver a força do agronegócio. Só para se ter uma ideia, enquanto o PIB brasileiro, devido a todo o problema que a gente passou em 2020 com saúde pública, caiu 4%, o agronegócio acumulou um avanço recorde de 24% no ano, tá certo? Então, ele se mostra também um setor resiliente a crises, sendo que agora com os fundos imobiliários do agronegócio, pode ser uma ótima oportunidade para que você tenha até maior proteção da sua carteira. Como eu falei, infelizmente, dentro da Bolsa de Valores, frente às ações, nós temos poucas opções do agronegócio. Como eu falei, nós temos o Brasil Agro, nós temos aí Soja 3, nós temos SLC Agrícola, que são ótimas empresas também. Agora, nós temos maior variedade, mais produtos com os fundos imobiliários do agro que chegaram. E eles foram divididos em 3 categorias. O FIAGRO do FIDC, nós temos o FIAGRO FIP e o FIAGRO FI, sendo que os 2 primeiros são destinados aí a investidores qualificados ou profissionais e o terceiro vai ser aí, enfim, disponibilizado para todos os investidores como eu, você, enfim. Você já conhecia os fundos imobiliários, tá certo? Agora nós temos os fundos do agronegócio. E aí, meu amigo, eles têm características muito parecidas, tá? Mas enquanto os fundos imobiliários que investem, como diz o nome, em imóveis, em ativos imobiliários, os fundos do agronegócio, eles vão investir em ativos do agronegócio. Trouxe aqui uma tabela para a gente ver as principais características e semelhanças entre os fundos imobiliários e os FI Agro. Então, olha lá. Imposto de renda sobre rendimentos, ambos são isentos, ou seja, não pagamos imposto de renda sobre os dividendos, sobre os aluguéis, digamos assim. Agora, imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você comprou um fundo imobiliário por R$100 e ele se valorizou depois de alguns meses, 20%, ou seja, chega a R$120, você vai ter que recolher 20% sobre o lucro, tá certo? Para ambos é igual também. Bom, quanto aos seus ativos, como eu falei, FI Agro, nós temos aqui ativos agrícolas e os fundos imobiliários, ativos imobiliários. Bom, ambiente de negociação, ambos produtos são negociados hoje na B3, na Bolsa de Valores. A diversificação é bastante alta para ambos os produtos e a liquidez também em D+2, ou seja, se você vender um ativo, em D+2 dias,
né? D mais 2 significa 2 dias depois você terá o seu dinheiro livre na conta corrente. E o que me leva então a não investir nos FIAGROS? Bom, meus amigos, eu tenho como regra básica hoje, tanto para ações, tá certo, como outros ativos, não investir em ativos com pouca história. Os fundos imobiliários já existem há muitos anos, eu gosto muito da classe dos ativos. Os FI Agro, eles com certeza vão se tornar aí muito promissores, vão se solidificar cada vez mais. Mas por ter pouca história ainda no mercado, né, então eu não invisto hoje no FI Agro, tá? Por quê? Imagina você o seguinte, uma ação veio para a Bolsa de Valores e abriu um IPO, ou seja, ela saiu do capital fechado para o capital aberto, tá certo? E aí, meus amigos, nós temos que confiar nas informações que, enfim, essa gestão vai trazer para nós frente a essa empresa. Por quê? Quando a empresa é capital fechado, ela não é obrigada a disponibilizar relatórios auditáveis para o mercado. Agora, depois que ela entra com capital aberto na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a fornecer relatórios auditados por uma instituição independente e os seus acionistas, o mercado em si tem todo o relatório, balanço patrimonial, todas as informações financeiras, o que me levam ao quê? A olhar a empresa, a conseguir analisar a empresa com mais calma, a ver se realmente ela vale aquilo que estão dizendo os relatórios. Então, meus amigos, eu não invisto, por exemplo, em ações com menos de 5 anos de empresa. Já investi e já quebrei a cara, tá certo? Bom, fui contra o que eu penso e acabei quebrando a cara. Só me certifiquei daquilo que eu penso, tá? Então eu gosto de ter investimentos em ações que já tem mais história, porque eu tenho mais relatórios para fazer análise. Já os FI Agro, no caso os FIAGROS, eles são muito novos ainda, então não tem muita história para a gente analisar o pagamento de dividendos, será que ele é perene, como é que está a avaliação da gestão. Então, neste momento é um dos pontos que me fazem não investir ainda nos FIAGRO. Outro ponto que me fazem não investir nos FIAGRO é a questão da baixa diversificação. As carteiras ainda são novas, nós temos vários produtos hoje na Bolsa de Valores de FIAGRO que estão muito concentrados em alguns produtos, por exemplo, como os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, então eles acabam ficando ali, de certa forma, desprotegidos, porque eles estão muito concentrados em alguns credores no caso. Caso esse credor venha dar problema, aí a coisa pode ficar feia. Então, neste momento, são dois pontos cruciais que não me fazem investir. Porém, nos próximos anos, eu tenho absoluta certeza que sim, os FIAGROS vão ser um bom negócio, eu vou investir finalmente, mas aí eu vou ter mais histórico para fazer uma seleção dos melhores produtos. Porém, neste vídeo ainda trago para vocês 3 FIAGROS que se fosse hoje eu investiria. Mas antes de mais nada, já aproveita, vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza, é muito importante. Muita gente que passa por aqui não se inscreve e aí acaba atrapalhando também o nosso canal, além do que você acaba perdendo oportunidades que eu trago para você. Vem aqui em cima, já se inscreve e ative todas as notificações. Vamos ao primeiro FIAGRO que eu trago para você, que é o VGIA11, tá certo? Vamos lá, as características do VGIA11. O fundo encerrou o mês de setembro de 2023, nós não temos até a data de hoje o relatório de outubro, apesar de já estarmos em novembro, com 94,6% do seu patrimônio líquido alocado em CRAs, são certificados de recebíveis do agronegócio. Estes CRAs hoje estão distribuídos em 27 ativos, ou seja, 27 credores, tá certo? E o total do patrimônio hoje está em 777,5 milhões de reais. Já o restante dos ativos, do percentual, cerca de 5%, estão no caixa para futuros investimentos. E aí eu fui até o RI, né, do VGIA11, onde eles disponibilizam os relatórios e trouxe aqui para vocês mais informações. Então olha lá, como nós falamos, 94,6% hoje, né, está investido em CRAs, tá? E 5,4% está no caixa. E olha a mensagem aqui da gestão. O foco da gestão é trabalhar com a maior alocação possível em CRAs. A minimização da posição de caixa aumenta a eficiência do fundo, com o objetivo de entregar rendimentos superiores aos cotistas. Ao mesmo tempo, o time de gestão procura manter posições em CRAs com boa liquidez, o que permite aproveitar eventuais oportunidades de mercado. E hoje o FIAGRO VGIA11 ele investe em um índice apenas, tá? Então nós estamos posicionados aqui, ao investir em VGIA11, no CDI. 100% do indexador hoje está em CDI, tá? Então a gente pode imaginar que se fosse um produto de renda fixa, digamos assim, ele seria um pós-fixado, tá? Mas não tem nada a ver com renda fixa. FIAGRO também é produto da renda variável, tem tanto valorização como desvalorização diária na Bolsa de Valores. Mas olha aqui, ó. Então a alocação hoje por indexador, né? Nós estamos com 100% no CDI aqui no VGIA11. Olha lá, o objetivo do fundo é entregar
rentabilidade tendo como referência CDI mais prêmio. Dessa forma, a gestão busca concentrar os ativos do fundo em CRAs, que possui indexador ligado ao CDI. Neste momento, a gestão não está buscando realizar investimentos com indexadores ligados à inflação. E dentro do RI do fundo, a gente ainda tem outras informações. Olha lá, alocação por segmento, então está aqui distribuído com maior percentual em distribuidora, seguido por cooperativa, depois indústria, sucro, alcooleiro e produtores. E a exposição geográfica da carteira, a gente vê aqui que se concentra muito no sul, no centro-oeste e aqui boa parte também do sudeste. Mas vamos dar uma olhada na ficha técnica do VGIA11. Então tá aqui, olha lá. Como nós falamos, né, ele é um tipo de fundo como outro conhecido, segmento FIAGROS. Nós temos aqui número de cotistas, 151 mil cotistas, já temos bastante pessoas interessadas no caso. O valor patrimonial aqui próximo de 800 milhões de reais e o valor patrimonial por cota hoje está em R$ 9,50, sendo que você pode comprar hoje a cota do VGIA11 na data de hoje por R$ 9,30. Então ele está um pouco abaixo do que realmente ele vale. Tá? E ele pagou super dividendos aí nos últimos 12 meses, lembrando que os dividendos de Fiagro também são isentos da cobrança de imposto de renda. Tá aqui, ó, 17,75% é um dividendo muito alto, tá? Mas quando eu falo que tem pouco histórico, é isso que eu quero ver, se nos próximos anos ele vai conseguir manter esse percentual. Então hoje eu não consigo ter aí uma base muito grande de análise, porque é um produto novo, tá? O seu PVP está em 0,97, mostrando que ele está abaixo do seu valor patrimonial, lembrando que o preço sobre valor patrimonial PVP em 1 seria o valor justo. Abaixo disso, ele está mais barato do que ele vale, acima ele está mais caro. Bom, nós temos uma liquidez diária muito boa, de 4 milhões de reais todos os dias na Bolsa de Valores, e ele se valorizou ainda, além de pagar bons dividendos, 3,84%. Mas olha aqui no gráfico, é um produto novo, né? Ele começou a negociar em fevereiro de 2021, não temos muito histórico, tá? E olha aqui, ó, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos anos, aqui no caso 2021, hoje você teria R$1.200 fora todos os dividendos que você recebeu. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos históricos, a gente não tem muita história, né? Mas atualmente ele pagou 17,75% e nos últimos anos 17,84%. Se continuar assim, com certeza vai atrair muitos interessados que consiga manter esse percentual, vai ser muito difícil, tá? Até porque a renda fixa tende a cair no Brasil. Estamos hoje com a Selic em 12,25%, mas a tendência é chegarmos ali próximo de 9% nos próximos anos. E com certeza os fundos imobiliários de papel, os FIAGROS que estão atrelados também aos CRAs, que são papéis, eles vão acabar pagando menos. Muitas pessoas me perguntam: André, mas como é que eu vou avaliar um fundo imobiliário de papel? André, como é que eu avalio a carteira no caso de FIAGRO? Tá certo? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Dentro lá do RI do VGIA11, olha aqui, a gente vê todos os CRAs que estão emitidos, tá certo? E a gente vê aqui, ó, só para você ter uma ideia, hoje cerca de 10% aqui do patrimônio está no CRA Cotribá. Tá? Ali, ó, outros 10% no Bela Agrícola. Então, o que eu quero dizer? A gente ainda tem uma carteira pequena de CRAs e a gente acaba ficando muito exposto em um credor. 10% aqui, ó, a gente tem em 3 credores, 30% estão em 3 credores. Tá? Então, isso me deixa um pouco preocupado ainda. Eu acredito que os gestores vão cada vez mais aumentar essa carteira de CRAs e essa diversificação fique melhor. Então por isso que eu ainda estou analisando com calma e nos próximos anos provavelmente eu faço investimentos em FIAGRO porque eu confio muito nesse produto. Inclusive dentro do RI do VGIA11 a gestão deixa claro que nos próximos anos a ideia é aumentar esse portfólio, é investir em novos ativos para aumentar a diversificação e também trazer mais segurança para os cotistas. E o segundo FIAGRO que eu investiria se fosse hoje é o KNCA11. Vamos às suas características. Bom, ao fim de setembro, o KNCA11 estava com uma alocação em relação ao seu patrimônio líquido de 73,9% em CRA, 23% em LCI e 2,5% em caixa. A parcela investida em CRAs atrelados ao CDI corresponde hoje a 49,1% do patrimônio, com uma remuneração média de CDI mais 5,38%. Uma bela remuneração. Bom, e o prazo médio destes CRAs está em 2,6 anos. Já a parcela atrelada ao IPCA corresponde a 24,8% do patrimônio do fundo, com remuneração média de IPCA mais 7,9% ao ano. Também ótimo aqui, uma remuneração muito boa. E o prazo dos seus CRAs está em 6,2 anos. Então veja que o FIAGRO, neste caso, ele está atrelado tanto no CDI como no IPCA. E essa é a diversificação que eu procuro e proponho para vocês sempre, né? Tanto dentro de papéis,
fundos imobiliários de papel, quanto Fiagro, é interessante que a gente esteja exposto em CDI, em IPCA, até para a gente ter uma maior diversificação. E dentro do RI, eu li aqui que a gestão também, ela tende a aumentar o seu portfólio para também buscar uma maior variedade, uma maior diversificação e proteção para os seus cotistas. Mas vamos dar uma olhada na ficha técnica do KNCA 11. Então tá ligado ao grupo Quiné, que é ligado ao grupo Itaú, uma das melhores gestoras do mercado. Aqui o segmento de Fiagros, nós temos hoje 54 mil cotistas e deve continuar crescendo bastante. Nós temos aqui um patrimônio de 2,2 bilhões de reais, já é um patrimônio bem bacana, e o valor patrimonial por cota está em R$ 102,96. Porém, você pode comprar ele hoje por R$ 105,56. Ele está um pouco mais caro do que realmente ele vale, tá? Ele pagou 14,15% de dividendos nos últimos 12 meses, o seu PVP está em 1,02, liquidez diária de 3 milhões de reais todos os dias, e nós temos aqui uma valorização para o fundo de 13,38%. Então, além dele ter pago muito dividendo, ele também se valorizou bastante, por isso que ele está um pouco acima do que realmente ele vale. E se você tivesse investido R$1.000 aqui nos últimos anos, você teria R$ 1.343 no dia de hoje. Lembrando que, olha lá, o gráfico pegou aqui 18 de janeiro de 2022. É um produto também relativamente muito novo, esse FI Agro que nós estamos mostrando. Bom, nos últimos 5 anos ele pagou 15,11%. Lembrando, ele não tem 5 anos. Aqui em janeiro de 2022, nós temos o gráfico começando e atualmente ele pagou 14,15%. E o próximo Fiagro que eu trago aqui para você, no vídeo, pessoal, eu devo ter confundido aí fundo imobiliário com Fiagro, então desconsidera, tá? Mas como o Fiagro é novo, até para os meus vídeos e para mim, que não invisto ainda, eu vou acabar confundindo, mas é Fiagro, tá? Bom, olha aqui, nós pegamos o RZAG 11, tá certo? E olha, vamos às características do fundo, tá? Hoje a composição da carteira, nós temos 1% atrelado aqui ao Caixa e 99% atrelado aos CRAs. Vamos dar uma olhada na ficha técnica aqui do RZAG 11. Bom, segmento Fiagros, nós temos aqui 71 mil cotistas com um patrimônio de 648 milhões de reais e um valor patrimonial por cota de R$ 9,53, sendo que você pode comprar o RZAG 11 hoje por R$ 9,43. Ele pagou ótimos dividendos nos últimos 12 meses, 15,66%, e o seu PVP está em 0,99. Temos uma liquidez diária de 2,6 milhões de reais e temos também uma valorização aqui para o fundo de 6,32%. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos anos, sendo que ele começou aqui em 2021, você teria hoje R$ 1.279 em patrimônio. E atualmente ele vem pagando então 15,66% em dividendos e nos últimos 5 anos, começou em 2021, 17,57% em dividendos. E aí, meus amigos, quero abrir com vocês aqui também a carteira aqui do RZAG 11. Olha lá, então nós temos aqui 31 CRAs hoje dentro do RZAG 11, tá certo? E nós temos aqui, olha, todos os produtos atrelados a uma taxa de CDI mais um valor pré-fixado, tá certo? Então aqui você teria todos os CRAs para que você possa fazer a análise. Inclusive, eles têm até os produtos aqui, ó. Tem produtos ligados a soja, milho, enfim, tá certo? Mas tudo do agronegócio. E dentro do RI, do RZAG 11, a gente vê aqui, olha, como que se divide aqui o detalhamento dos ativos, o portfólio por cultura, também a questão da região aqui. Então pega aqui o Sudeste, pega muito ali do Centro-Oeste também, tá certo? Centro-Oeste que é muito forte também em questão de agricultura, do agronegócio. Bom, mas quero saber de você. Você já investe em Fiagro, tá certo? Comenta aqui comigo o que você tá achando, você tá gostando ou comprou e desistiu. Bom, coloque aqui qualidades e defeitos que você vê hoje nos Fiagros, tá certo? Eu não invisto ainda, pretendo investir nos próximos anos, mas estou observando com bastante calma, porque realmente eles estão atrativos quanto aos seus dividendos, estão pagando muitos dividendos, mas tem pouca história para análise, então eu ainda prefiro estar de fora e aguardar mais um pouco de história, né, em bolsa de valores para que eu possa investir, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.